Quem já passou por uma situação que não aguenta nem ouvir a voz dele? Por que você acha que isso aconteceu? Eu tenho memória, falei, eu tenho memória. Eu vivo uma experiência de briga. Ok? Vivi uma experiência de briga. Isso vira uma memória. Essa memória está cheia de... Está cheia de sentimentos. Significados, sentimentos. Você brigou com ele, ele brigou com você. Tem uma memória do que você ouviu. E você ouviu a voz um do outro. Do que você viu. E viu a cara de raiva dele. Um do outro. E as sensações. Vai chegar uma hora. Essa memória está tão intensa e doída. Que ele começa a falar, já te faz o quê? Mal. Porque você não suporta mais guardar, acumular. Lembra empilhamento de memórias? Tantas memórias da voz dele de dor. E daqui a pouco ele falou, já te dá enjoo. Você olhou para a cara dele, já dá raiva. Então se você brigar, olha o que eu vou dizer, é louco, mas funciona. Falou, ok. Tente não brigar. Escolha outra hora para discutir o relacionamento. Não conseguiu, mas pelo menos não fique o quê? O que, gente? Porque vai chegar uma hora que você vai dizer, não aguento nem olhar na sua cara. Alguém já viu isso? Final de casamento? A maior parte dos casamentos acabam por essa frase. Eu não aguento mais nem olhar na sua cara. Ou porque eu tenho uma memória que eu associo a ele. Ele me fez isso. Então toda hora pensando na memória. E eu anexo essa memória a quem? A ele. É tanta raiva dessa memória, e eu anexo a cara dele, que eu não aguento mais nem olhar na sua cara. Ou então eu não aguento mais nem ouvir a sua voz. Então, a solução para um vício acabar é, não brigue, não vomite ódio, raiva. E se não conseguir, pelo menos não fique o quê? Olhando para a pessoa. Quem entendeu isso? E mulheres, para de correr atrás do teu marido querendo confusão. Alguma de vocês faz isso aqui? Levanta a mão. Não, faz não. Faz nada, filho. Você não faz nada disso. Imagina. Nunca. Não, eu gosto de me recolher. Ela gosta de recolher quando a terra foi devastada. A terra foi devastada, ela se recolhe. Não tem mais nada, nenhuma árvore em pé, agora ela se recolhe. Vamos lá. Eu também gosto nessa hora de me recolher. Eu vou contar um caso que a minha amiga quis que eu contasse. Eu acho que é esse. Eu tinha um cliente de coaching. Ok? Essa pessoa numa área de representante de calçados. E o cara dobrou o faturamento. Dobrou de novo o faturamento. 6 meses. Dobrou de novo o faturamento. Mudou como pai. Mudou como filho. Mudou como irmão. Mudou a espiritualidade. Mudou tudo. E aí quando a gente fazia o mas dele, toda hora, o casamento ruim. O casamento ruim. Só que eu também fazia coaching com a família, na área empresarial com a família dele. Fazia coaching individual com ele e fazia coaching empresarial com a família dele, com o pai e com os irmãos dele. E eu via, pelos relatos deles, o novo homem que esse meu cliente tinha se tornado. Sim ou não? Vai lá, sim ou não? Sim. Só que aí chega o casamento, uma droga. E aí disse, Paulo, você pode conversar com a minha esposa? Eu disse, claro. E eu fui fazer uma sessão de coaching com ela. E aí eu começo a sessão de coaching, o que ela me diz? Eu não aguento nem olhar na cara dele. Quando eu chego em casa e ouço a voz dele, eu tenho vontade de vomitar. Aliás, já vomitei 2 vezes. Só em ouvir a voz. E o que eu disse para ela? Interessante. Fala mais. Que associação, que neuroassociação tão forte é essa, que faz a pessoa ouvir a voz e vomitar. Se fosse na guerra, eu já vi isso, pessoas traumatizadas, na polícia, houve um disparo, se urina, porque traumatizado, bala, viu os amigos morrerem, chega um momento que ouviu um tiro, um barulho alto, ok, isso é uma neuroassociação, mas num caso extremo, mas com o marido nesse nível,
E eu disse, interessante. Fala mais. E aí, ela não falou muita coisa, e eu continuei o processo. Eu disse assim, como é que está teu casamento? Fala aí. Meu casamento é um inferno, meu casamento. Meu marido, ele só quer saber de trabalhar, viaja todo o tempo. E tal. Nunca está em casa. Pense uma profissão miserável de ser representante de calçado, porque é viajando, nunca está em casa e tal. Nunca almoça em casa. Só que eu sabia o outro lado. E eu disse, mas você está falando de hoje ou está falando do passado? Não. De fato, era assim. Eu disse hoje. Não, hoje ele almoça em casa, terça, segunda, quarta e sexta. Hoje ele não viaja mais finais de semana. Mas ele vai parar. Assim que acabar esse coach, ele vai voltar a fazer tudo isso. Eu sei. Eu sei que no futuro ele pode fazer tudo isso. Mas e hoje? Não, hoje realmente, hoje não. Segunda, quarta, sexta em casa, não viaja final de semana, toma café com os meninos, deixa nossos filhos no colégio. Mas não era assim? Não era assim. Eu sei que no passado não era assim. Mas e hoje? Hoje ele está em casa, toda segunda, quarta e sexta. Mas duvido se isso continue no futuro. Eu disse, talvez no futuro mude, mas e hoje? Hoje está em casa, toda segunda, quarta e sexta, almoça com a gente. Deixa os meninos no colégio, não viaja final de semana. Mas duvido que continue assim no futuro. Eu disse, tá bom. Eu disse, fala mais do teu marido. Pão duro, avarento, nojento, nunca deu dinheiro para fazer o aniversário de um filho. Eu tinha que ficar pedindo, tirando dinheiro da carteira dele, para fazer um aniversáriozinho de meia tigela. Mas e hoje? Hoje ele está diferente mesmo, ele diz que eu posso comprar e tal. E eu disse, ele, nessa coisa de mão aberta para você, ele libera as coisas para você, te deu algum presente? Nunca deu presente. Eu disse, mas e no presente, hoje? Hoje ele me deu um Vitara, comprou uma casa de praia que eu queria, no Morro Branco, e comprou até um jet ski. Mas duvido que isso perpetue. Ele é pão duro, miserável. Acabar o coach, ele vai vender tudo isso. Cara, entendendo de gente como eu entendo, não era um comportamento minimamente comum. E eu me perguntei, qual é o estímulo repetido e sobre forte impacto emocional que essa mulher está vivendo, desse nível de neuroassociação, e ela era uma distorção completa da realidade. Isso acontece sob forte impacto emocional, estímulos. E eu disse assim, você conversa com alguém sobre o seu marido? Claro. Eu disse, com quem? Com a minha terapeuta. Eu disse, interessante. E como é o casamento do seu terapeuta? Igual ao meu. Somos vítimas. E eu disse, interessante. Mas para mim não era 1 hora por semana, 50 minutos por semana, não era suficiente para ela ter esse nível de distorção, de ódio, de fúria, e não conseguir enxergar a realidade que ela estava vivendo. E eu perguntei para ela, e quantas vezes você vai ter com essa pessoa? 2, né? Você acha que como eu aguentaria? Toda semana, 2, 3 vezes. Se ela pode, eu estou lá. E do que vocês falam? Dos maridos que nós temos. Paulo está falando de quê? Fica aqui. Levanta um pouco. Isso. Aproxima um pouco. Isso. Esse é meu marido, eu posso olhar tudo isso, não posso? Posso ou não posso? Posso. Tudo isso é maravilhoso. Sim ou não? Mas onde eu foco? Expando. E como eu só falo o que eu comunico, é o que eu penso. E o que ela pensava do marido? Diuturnamente. As coisas boas da onde? Do passado. E as possíveis coisas ruins que ele faria no futuro. Porque o que eu penso, o que eu comunico, eu. E o que eu penso, eu.
E o que eu comunico, penso, sinto, produzo. E toda crença. Então essa mulher podia olhar para qualquer coisa do marido, tantas coisas maravilosas, de um homem transformado. Mas ela fazia assim, ó. Você está olhando seu marido? Tô, é um cafajeste. Mas tá, tô, olha aqui, ó. Tô olhando, mas cadê que ninguém está vendo? Só você. É porque eu estou vendo, é um cafajeste. Quem está vivendo isso? Só consegue olhar os defeitos do seu marido, da sua esposa. Cara, vai falar mal do teu marido, da tua esposa. Que idiotice. Que idiotice. Se afaste de qualquer pessoa que estimula você a falar mal da sua esposa ou do seu. Se afaste, é um inferno. Obrigado. Quem está entendendo isso? Você não vai perdoar nunca. Porque para sentir mágoa é só começar a falar da dor. Para sentir mágoa é só começar a falar da dor. E cada vez que você fala da dor, você traz a dor para a memória e você revive toda essa. Você não precisa falar mais do que 30 minutos do seu problema. Agora falar toda semana por 45 minutos, 50 minutos do problema e nunca sair do problema. Remoer problema semana a semana, falar do problema, pensar no problema, sentir o problema, transformar esse problema ainda maior e toda crença é autorrealizável e reviver isso sistematicamente. Resolveu ou não? Eu apenas aprendi a conviver com o problema está lá, aumentado e potencializado por mim mesmo. Quem está entendendo isso? Caraca, vai. Faz sentido o que eu estou falando? Meu nome é Everton Ramos Lopes. O meu é Gleice. Nós somos de Hidrolândia, Goiás. Nós conhecemos a Febracis, fizemos o Poder da Ação em Goiânia, depois fizemos o Método CIS em Brasília. Eu tinha perdido minha mãe no ano de 2017, nossa família estava desestruturada e o Método CIS foi transformador nas nossas vidas. Restauramos o nosso casamento, né, nós melhoramos com os nossos filhos e foi transformador.